José Sarney, um dos mais ilustres maranhenses da história. Hoje está completando 94 anos e tem horas que eu não consigo entender o comportamento de alguns maranhenses em relação a essa pessoa, advogado, político, escritor, assumiu os destinos desse país num momento tão difícil, tão conturbado. Se hoje nós temos muito de democracia, nós devemos a tenacidade, a paciência, a temperança do homem, do político José Sarney. Eu tenho o ex-presidente José Sarney como um dos grandes patrimônios que nós temos no estado do Maranhão. Às vezes eu fico assim chocado como um maranhense é capaz de ser tão ácido, né? Como o maranhense consegue ser tão cruel em rotular o ex-presidente Sarney, disso, daquilo, taxar disso e daquilo, que ele fez isso ou fez aquilo, que ele é isso ou aquilo. Como fizeram ao longo dos anos, ao longo da sua vida, os seus opositores políticos, que ele não os tratou, nenhum deles, como inimigos. Quer que eu prove? Cafeteira. Cafeteira teve uma vida de pensamentos e posicionamentos contrários ao presidente Sarney. Como terminou os últimos dias o senhor Cafeteira, ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, um dos melhores amigos do presidente José Sarney. José Reinaldo Tavares, que começou lá na sua vida política, que foi inserido na vida política pelo presidente Sarney, teve um momento aí que se distanciou, se aborreceu, mas mantém a amizade com o ex-presidente Sarney e o ex-presidente Sarney mantém a amizade com ele. Quer um assunto mais recente? Flávio Dino, que o seu pai era um grande amigo do presidente Sarney, conviveu na sua juventude, na sua adolescência, na sua juventude com o presidente Sarney, com a família Sarney. O pai do Flávio Dino trabalhou com o Sarney, amicíssimo do presidente Sarney, por questões políticas, por questões de divergências ideológicas, tentou colocar a pecha que Sarney era isso, que era aquilo, que tudo o que aconteceu ao estado do Maranhão foi culpa ou responsabilidade do ex-presidente Sarney, e agora está com quem? Ao lado do presidente. Quis entrar para a Academia Maranhense de Letras, foi visitar quem? O presidente Sarney. Na hora que precisava de uma comunicação ativa, recorria a quem? Ao presidente Sarney, lá da Mirante, ao Grupo Mirante. Esse mesmo Sarney, dessa importante estrada de ferro de Carajás, do Porto do Itaqui, o homem que pensou o seguinte, pensou o Brasil, pensou o Maranhão do futuro. Imagina só o cidadão pensar numa riqueza natural que tem a Vale, que tem o estado do Pará. Ele disse, não, a estrada de ferro tem que vir do Pará, entrar no Maranhão, ir para o Porto do Itaqui e deixar toda a carga tributária, todos os impostos no estado do Maranhão. Imagine isso. Pensem dessa forma. O Zé Sarney da Ponte, o Zé Sarney do Bacanga, o Zé Sarney da iluminação no estado do Maranhão, dos saltos de desenvolvimento que tivemos. Tentou-se criar a pecha que tudo que aconteceu de ruim no Maranhão, até criaram aí uma historinha. O Sarney passou 50 anos, mas os ignorantes e desconhecedores da história do Maranhão nunca conseguiram provar que o Sarney efetivamente passou 50 anos mandando no Maranhão, e nesse período desses 50 anos, esses lunáticos e imaginários, deixou de ajudar o Maranhão. Ou seja, o Maranhão de muitas conquistas que se deve, de certa forma, a muitos maranhenses, mas principalmente à figura do ex-presidente José Sarney, que hoje completa 94 anos. E que, segundo ele, não queria ser político. Foi por uma casualidade. Ele queria ser escritor. Vamos ver um pouco da história do presidente Sarney? Acompanhe. Deus me deu um amigo, um grande amigo, que eu carreguei o resto da vida até hoje, e que consumiu, eu acho que 20% a 25% da minha vida.
Foi um livro. Nunca deixei de ter do meu lado um livro e sempre lendo, devorando compulsivamente tudo que eu lia. Gostar do livro, até o prazer tátil de pegar num livro me dava grande alegria. E quando o livro era bom, eu varava a noite, a madrugada, lendo. Quando era ruim, eu também já sabia descartar e jogar do lado. E com isso, eu posso dizer que o livro é um grande amigo meu. Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, em qualquer momento, eu sempre estava com o livro na mão. Quando eu comecei há 6 anos, vamos dizer assim, eu já lia muito bem. A dificuldade era que em São Bento não tinha livros, mas meu avô, que era professor, mestre de escola, como ele chamava, professor que alfabetizava os meninos, então ele tinha alguns livros, por exemplo, As Primaveras de Casimiro de Abreu. Foi um livro que eu tive em mãos e aos 7 ou 8 anos eu li. Então, eu comecei a ler muito cedo, me agarrei a ler e perguntei um dia para meu pai, diga uma coisa, eu quero ser escritor. O que é que eu devo fazer? Me dê uma orientação. Ele disse, primeira coisa, quando você estiver mais amadurecido, maior, você leia o Padre Vieira. Eu disse, depois? Ele disse, você leia o Padre Vieira. Depois, eu disse. Ele disse, você leia o Padre Vieira. Eu disse, papai, eu vou levando a vida inteira lendo o Padre Vieira. Ele disse, será uma boa coisa, você terá uma grande formação e aprenderá a escrever. E realmente eu me dediquei muito a ler o Padre Vieira. Mas eu disse, eu vou passar a vida inteira lendo o Padre Vieira? Ele disse, não. Quando você tiver mais na área da universidade, você vai ler o Joaquim Nabuco, na minha formação, e leia o Joaquim Nabuco no livro dele, O Estadista do Império, que é a história da biografia do pai dele, que é o melhor livro escrito. Ele achava isso, papai. Inclusive, é um livro sem adjetivos. Quando eu nasci, e algumas pessoas têm o direito, claro, de contestar, né? O presidente, o político, mas foi quando o presidente da República, você sabe quando começou essas ajudas, essas transferências de renda, que hoje se tem Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo? Você sabe quando começou? Com o presidente Sarney. Você lembra do programa do leite? Você lembra do programa do leite? Você lembra do Vale Transporte? Né? Do Vale Transporte, seguro-desemprego. Tudo isso foi da época da gestão do ex-presidente José Sarney. E o principal hoje que se fala muito, que se comenta muito, é essa questão das liberdades, porque ele chegou no momento da transição com a morte do Tancredo Neves, teve que assumir um país em ebulição, onde o período de exceção ainda era uma efervescência, os militares tinham um controle muito grande no país, e ele, com temperança, com calma, assumiu esse país com uma inflação muito grande, com dificuldades, e tocou a vida. Tentou alguns planos de saúde, de econômicos que acabaram não se transformando em sucesso, mas muito que se tem hoje, a nossa Constituinte que começou em 1986, ela é de 88, foi promulgada em 88, mas a Assembleia Constituinte começou em 1986. Plano Cruzado, Plano Funaro, ou seja, muitas coisas dessa época. E detalhe, outro dia eu estava vendo, e até consultei uma pessoa em Brasília, estourar porque o presidente Bolsonaro é isso e aquilo, porque o presidente Lula é isso e aquilo, porque o presidente Temer foi isso e aquilo. Aí eu fiz a pergunta, de todos esses presidentes, perguntei para uma pessoa,
que você acompanhou depois da redemocratização? Qual era o presidente, qual foi o presidente mais educado, mais afável, melhor de se tratar? A pessoa me disse, indubitavelmente, o ex-presidente José Sarney. Nunca pronunciou um palavrão, nunca tratou as pessoas com aspereza, sempre com educação, com cuidado e com respeito. Ou seja, um homem à frente do seu tempo em relação às obras importantes do estado do Maranhão e do Brasil, um homem à frente do seu tempo, com relação aos direitos, às garantias constitucionais, principalmente a democracia e a liberdade de expressão que hoje tanto se fala, e acima de tudo, um ser humano, uma figura diferenciada. E o Joaquim Aico, outro dia, foi muito feliz quando fez uma definição, o ex-deputado Joaquim Aico, que Sarney, que o escritor José Sarney é grande, é grandioso, né? E o político muito maior. 94 anos do ex-presidente José Sarney, parabéns ao ex-presidente José Sarney.